Olá a todos, eu sou o Dr. Fernando Amato, eu sou cirurgião plástico e hoje estou aqui com o Dr. Cássio. Ele é cirurgião aqui do aparelho digestivo. Ele tem muitos pacientes que acabam fazendo cirurgia de hemorroidas, né? Então, e eu trouxe ele aí uma dúvida. Os pacientes, eles têm muita vergonha, têm muitas dúvidas sobre hemorroidas e por isso que eu trouxe o Dr. Cássio para explicar um pouquinho mais o que é a hemorroida. Olá, Dr. Cássio. Bom, hoje a hemorroida é uma das doenças bastante frequentes no consultório, né? Todo mundo que tem é uma doença frequente e ainda todo mundo tem algum problema na região anal, acha que está com hemorroida, que nem sempre é a realidade, né? A doença orificial tem várias categorias, né? Hemorroida é uma delas. Tem hemorroida, tem fissura, tem o tricoma, né? E são cada uma com tratamento totalmente diferente. A hemorroida nada mais é do que a dilatação de algumas veias da região anal. Todo mundo tem a hemorroida, mas alguns vão desenvolver a doença hemorroidária, que seria a dilatação varicosa das veias dessa região. Isso ocorre, assim, para dar um paralelo, como se fossem as veias das pernas, das varizes, né? As mulheres têm varizes, os homens também, mas ocorre a dilatação da veia e perca da função das válvulas, então isso vai dilatando, com o tempo vai dilatando cada vez mais. Na hemorroida acontece isso, por alguns fatores, essas veias deixam de fazer sua drenagem adequada e promove essa dilatação. Tá certo. E como que aparece essa hemorroida? Tem algum alimento, alguma coisa que cause isso, alguma atividade física ou até mesmo um status como a gestação, né? Como que aparece a hemorroida? Fernando, hoje em dia, assim, existem algumas perguntas, né, que o paciente, antigamente o pessoal tinha mais pudor, né, hoje é frequente, relação sexual anal causa hemorroida, né, então hoje o paciente chega a nos fazer essa pergunta. A hemorroida, primeiramente, é uma predisposição, né, do mesmo modo que as varizes. O paciente tem uma fragilidade da íntima dos vasos que predispõe a formar essa hemorroida. Então, assim, essa predisposição inicial pode ser desencadeada por outros fatores. Quais são esses outros fatores? São alguns fatores, entre eles o trauma, pode ter na gravidez o aumento, a dificuldade do retorno venoso, né? Porque pela gravidez comprime os grandes vasos e esse retorno do sangue do períneo fica dificultado, aumentando a pressão venosa do períneo. Então, com isso, predispõe ao engurgitamento. É muito comum a gente avaliar as pacientes grávidas ou no pós-gravidez que desenvolveram a doença hemorroidária. Então, geralmente, né, com alguns cuidados a gente controla e, em alguns casos, quando não regride no pós-gravidez, seria caso, às vezes, tratamento cirúrgico. Vou sair um pouco fora do script, que me veio uma pergunta, assim, é uma dúvida, que eu acho que talvez até você jogou a bola para cima no começo do vídeo, que é sobre as outras coisas na região anal que confundem com a hemorroida. Então, o que é o plicoma? O que é a fissura anal? Que difere o plicoma, a fissura anal e também da trombose? E eu vou colocar mais um outro tema que eu acho que é importante a gente falar, que é a trombose hemorroidária, que é um agravamento da hemorroida. Qual a diferença entre eles? Ok, vamos começar pela trombose hemorroidária, tá? Então, estamos falando da hemorroida, então a hemorroida seriam aquelas veias que dilataram na região anal, e essas veias dilatadas ficam repletas de sangue, que circulam mais vagarosamente. Essa circulação vagarosa do sangue predispõe à formação de trombo. Coágulo, né? Coágulo.
né? O coágulo, né, seria esse sangue devagar, forma o coágulo, né, que se organiza num trombo, e essa organização do coágulo no trombo causa, impede a circulação do sangue e com isso causa um edema, um inchaço. São aqueles carocinhos dolorosos que eventualmente aparecem em quem tem hemorroida. Porque, assim, normalmente, uma coisa interessante, a hemorroida não costuma doer, apesar de incomodar, ter aquela protuberância saindo pelo ânus, dependendo do grau da hemorroida, que tem várias graduações, né? Aquela hemorroida grau mais avançado que sai pelo ânus. E, às vezes, pode não doer, só incomodar, dificultar a higiene, ter sangramento, mas às vezes não dói. Quando dói, pode ser que algum desses vasos, o sangue coagulou, formou o trombo, dificultou o trânsito, né, a drenagem sanguínea, causou o edema e nesse edema provoca a dor, seria o trombo. A trombose, esse trombo tem que ser desfeito, né, para resolver esse quadro de dor, porque geralmente é bastante doloroso. Alguns casos regridem espontaneamente, né? Uma coisa que ajuda bastante são os banhos de assento com água morna, porque a água morna ajuda a dissolver esses coágulos, né, e voltar à circulação normal. O pricoma seria um resquício de uma doença hemorroidária ou de um trombo que regrediram. O pricoma seria somente a pele, sem aqueles vasos embaixo. Os vasos regrediram, mas continuou o excesso de pele. Esses pricomas geralmente dificultam a higienização da região anal e às vezes pode provocar prurido e algum incômodo, né? Mas também não costuma causar a dor. Esses pricomas, quando incomoda, também pode ser tratado, é uma cirurgia relativamente simples, menos dolorosa que a hemorroida inconveniente do tratamento cirúrgico que é dolorido, mas o pricoma pode ser tratado em regime ambulatorial, com anestesia local, é uma cirurgia relativamente simples. Mas a fissura anal. Então, a fissura anal, quando ela ocorre? A fissura anal seria um problema da musculatura, né? Quando você evacua, o ânus funciona como um esfíncter, uma válvula, né, que abre para as fezes passar, depois se fecha, para você não ficar perdendo fezes durante o dia, não ficar perdendo gases, né? Então, quando você tem umas fezes muito endurecidas, esse esfíncter pode abrir mais do que ele consegue e nessa abertura causa uma rachadura. Essa rachadura é a fissura. E é uma região muito inervada, muito sensível, essas rachaduras doem bastante. Então, quando tem bastante dor anal, a gente sempre suspeita que tenha ou a trombose ou uma fissura, tá? Associada, às vezes, à doença hemorroidária. Essa fissura, então, seria um problema quando você causa um esforço desse esfíncter, dessa válvula anal, mais do que ele é capaz. Hoje é frequente paciente que tem relação anal aparecer com fissura, né? Normalmente, hoje deixou de ser um tabu, né? Isso é uma preferência de cada pessoa, né? E aceitável, né? Então, hoje o paciente nos procura para tratamento de um problema e para orientações, né? Médicos antigos, numa época antiga, falaria, não deve fazer relação anal, mas hoje a gente sabe que se isso é o prazer, é o que causa o bem dessa paciente, cada um tem sua livre escolha, né? Sua livre escolha sexual. Então a gente está aqui para orientar e fazer o tratamento adequado. Prevenção, né? Prevenção. E é possível ter plicoma, fissura e hemorroida tudo junto? Sim. Então, assim, é muito comum no exame proctológico, durante a avaliação, encontrar associado doença hemorroidária, fissura e plicoma, né? Então, uma doença, uma enfermidade não exclui a outra. Por isso que é importante fazer um exame proctológico bem definido.
E além de tudo isso, a região anal ainda pode ser a sede de algumas doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando tem alguma enfermidade na região anal, é importante uma boa avaliação e não fazer o tratamento que muita gente vai, né? Vai na farmácia e compra alguma pomada para hemorroida e deixa passar, às vezes, um tratamento... Ou assistir um vídeo que não dê essa orientação e dê uma orientação aleatória que não se aplica no caso do paciente, né? Então é muito perigoso aceitar como tratamento apenas um vídeo ou alguma informação numa mídia social. É muito perigoso categorizar todo o problema anal como hemorroida e tratar como tal, podendo ser outras coisas. Inclusive tumores podem acontecer na região anal. E como que é a cirurgia da hemorroida? Quem que precisa fazer? O tratamento da hemorroida, a gente categoriza ela em graus de gravidade, né? Existem as menos graves, as fases iniciais, onde você tem apenas uma pequena dilatação das veias anais, mas não exterioriza, não tem aquela exteriorização da mucosa e das veias pelo ânus. Quando já começa a exteriorizar, você no exame, às vezes sem fazer um exame mais profundo, você já avalia e já vê que existe esses abaulamentos ali na região anal, essas tumoraçõezinhas, né, esses vasos dilatados, o tratamento vai ser cirúrgico, não vai ter um remédio, não vai ter a pomada que vai fazer com isso regrida. O que acontece muitas vezes, que o pessoal fala, eu passei uma pomada, melhorou, é que provavelmente teve uma crise, uma trombose da hemorroida que regrediu, tá? Mas aquela doença hemorroidária básica, quando você tem dilatado constantemente os vasos da região anal, o tratamento geralmente vai ser o cirúrgico, né? E o tratamento cirúrgico, pessoal, existe, né, o pré-concebido, que é um tratamento doloroso. Infelizmente é doloroso, a recuperação é dolorosa, porque você vai fazer um corte numa região muito sensível, né? A gente tem várias técnicas tentando minimizar ao máximo essa dor, né? Tenta traumatizar menos a região, existem opções de usar o laser para fazer a coagulação e o corte, existe a opção de usar a crioterapia, né? E a tradicional, que seria o corte, né? São várias opções, mas nenhuma é definitivo para minimizar a dor. Hoje a gente tem medicamentos que alivia bastante, né? Além dos medicamentos para dor, o mais importante no pós-operatório para a gente controlar essa dor é ter uma evacuação com a consistência adequada, fezes que não sejam muito endurecidas, né? E uma das reclamações é as primeiras evacuações pós a cirurgia. Porque fica um tempo sem evacuar, e aí fica mais constipado e vem umas fezes mais endurecidas. Isso, né? e uma grande preocupação que a gente sempre orienta o pessoal é que, às vezes, por medo, segura essa evacuação, e quanto mais tempo você segura, pior. Demora 2, 3 dias para evacuar, essas fezes vão estar mais endurecidas e pior vai ser. E uma dúvida que é importante para a gente que está no hospital dia, é uma cirurgia que pode ser feita em hospital dia? Sim, a hemorroida é uma das cirurgias que a gente considera, né, que não invade grandes órgãos, né, não tem grandes estruturas que podem sofrer comprometimento. Então a hemorroida você pode fazer, inclusive hoje em dia, com anestesia local. Como é uma cirurgia que tem muita dor, a gente prefere fazer com bloqueio, né? Para dar uma sedação melhor, dar uma recuperação melhor. Mas você fazendo as cirurgias, praticamente depois de 6 a 8 horas da cirurgia, o paciente tem condições de alta hospitalar. E uma dúvida aí, você já falou que é importante no pós-operatório ter uma constância na evacuação, né, para as fezes não ficarem tão duras e ir todo dia. O que mais
quais são as outras orientações pós-operatórias, além dessa regularidade de evacuações? O que mais o paciente pode fazer no pós-operatório para ter um pós-operatório melhor? Uma orientação importante é que no pós-operatório, a cirurgia tradicional que a gente faz para hemorroida, a gente não fecha completamente a ferida. A ferida fica parcialmente aberta. Para fazer uma cicatrização segundo tempo, que seria uma cicatrização que o próprio organismo faz sem a necessidade da sutura, dos pontos. Essa cicatrização, para ser mais efetiva e rápida, tem que estar sempre no tecido limpo. Então, é importante uma boa higienização. Então, depois das evacuações, tem que ser feita uma boa limpeza, com sabão neutro para não ter a dor, com a ducha. E em alguns casos a gente recomenda também o banho de assento, né? Seria uma bacia de água morna para fazer o banho de assento, que além da higienização também minimiza a dor, porque a água quente ela relaxa a musculatura e muitas vezes a dor é pela contração dessa musculatura. Quando ela relaxa, alivia a dor, né? E uma coisa importante, né, que é recomendação inclusive para quem não tem hemorroida, é evitar o uso do papel higiênico, né? O papel higiênico, ele limpa, né? Usual, muita gente usa, mas o ideal seria habituar o intestino a funcionar antes do banho, né? Muitas pessoas têm a ideia que evacuar não tem horário, dia, mas o intestino pode ser condicionado a funcionar diariamente antes do seu banho. Então seria o ideal, porque aí você faria as suas necessidades e posteriormente faria uma boa higienização da região anal. O papel, por mais macio que seja, primeiro, ele traumatiza. Pode ser macio, vai traumatizar. Se você já tem hemorroida, aquele trauma constante pode predispor a fazer a trombose, né? Além de aumentar essas veias. E outra coisa também, por mais que você limpe a região anal, com papel sempre vai ficar um resíduo. Nunca vai ficar totalmente higienizado. Legal. Obrigado, Dr. Cássio, mas tem mais uma pergunta. Talvez porque você acabou trazendo esse assunto, que a região anal tem pessoas que têm usado para uso, eu vou falar recreativo, mas não só para evacuação, mas para essas pessoas que têm uma preocupação com a região anal um pouco diferente, e queria saber se tem alguma cirurgia que pode ser feito para melhora do aspecto local, né? Uma plástica anal, e se seria a mesma cirurgia realizada num paciente que está corrigindo a hemorroida, ou se é a mesma coisa para quem tem um plicoma, se é isso que os pacientes procuram para uma plástica anal. Eu, como cirurgião plástico, eu sei que os pacientes procuram coisas muito específicas, mas eu acho que é um tema que eu acho que vale a pena perguntar e ver a sua opinião sobre a cirurgia na região anal para a melhora do aspecto. Existe? Bom, então assim, em relação à plástica anal, muitas vezes o que acontece, que o paciente chega e não gosta do aspecto da região anal, são essas deformidades causadas por tricomas, né? Ou às vezes uma própria hemorroida. Então a gente, sim, faz uma plástica da região anal. Deixa num aspecto onde não tem aquelas rugosidades excessivas. Sem rugosidade nenhuma não existe, porque é normal na região anal ter as rugosidades, porque a musculatura contrai e a pele em volta tem que ter essa rugosidade para dar elasticidade, para fazer essa adaptação a essa região. Mas procuram pacientes que tem excesso de rugosidade, ou às vezes paciente que tenha a pele muito escurecida. Hoje tem até tratamentos, né? Clareamento íntimo, né, dessa região. Então, sim, são regiões são perguntas que muita gente não faz, achando que vai ser absurdo. Tem vergonha ou que vai ser uma coisa... Não, Mas eu acho importante essas perguntas por um motivo, que às vezes as pessoas não perguntam para um profissional treinado para trabalhar naquela região e acaba perguntando para uma pessoa sem desconhecimento e pode cair numa grande furada, né, num tratamento vendido pela internet, sem uma aprovação, e a pessoa pode se machucar, né? Se a pessoa está preocupada com a cor,
com o escurecimento da região, de repente resolve passar um ácido para clarear, pode ser um ácido que pode até causar uma lesão irreparável, né? E pode ser um trauma para a vida inteira. Então, por isso foi um tema que eu quis trazer. Eu acho ele válido, a gente pode explorar no futuro. Mas, claro, que se alguém tiver alguma ideia, alguma pergunta, coloque nos comentários. É muito importante que se inscreva no canal para a gente conseguir alimentar o canal e estar gerando mais conteúdo, poder convencer o Dr. Cássio aqui a falar sobre esses temas. Já foi muito difícil, mas a gente vai conseguir trazer mais vezes. Curta o vídeo e compartilhe em todas as mídias que você tiver acesso, que vai ajudar muito. Muito obrigado, Dr. Cássio. Eu que agradeço.